Qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função x por t aparece na figura 1530? Essa figura, esse gráfico que tem aqui. Se a função da posição é dada pela forma x é igual a x máximo, que é a amplitude, cosseno de ωt mais φ. A escala do eixo vertical é definida por xs igual a 6. Galera, então olha aqui, ó. Se aqui é 6, né, é porque cada quadradinho desse vale 2. Tudo bem? Então, esse x aqui, ó, no tempo zero, x no tempo zero vale 2 centímetros. A gente pode ver aqui que esse xs é, na verdade, um x máximo, né? Que em módulo, então, ele vale 6. Então, o nosso x máximo, aqui em cima pode ver também, ó, ele vale 6. Certo? Bom, na verdade, é bobeando aqui, né? O x no tempo zero é menos 2, né? Certo? O x máximo é em módulo. É o máximo que ele atinge, tanto faz ser para o lado positivo quanto negativo. Mas no tempo zero, ele está aqui na posição menos 2. Aqui é um menos 2. Tudo bem? Bom, agora é tranquilo. Eu quero saber esse φ aqui, né? Eu sei qual é a posição no tempo zero, então substituo esse t por zero. E eu sei qual é o x máximo. Então, basta a gente jogar nessa equação. Vai ficar assim, menos 2 é igual a 6 cosseno de ômega vezes zero mais φ. Certo? Passo 6 dividindo, então o cosseno de φ tem que ser igual a menos 1/3. Então a gente tem que descobrir qual é o ângulo cujo cosseno dá menos 1/3. A gente vai lá na calculadora, faz cosseno inverso, isso aqui vai dar aproximadamente 109,5 graus. Tá? O resultado poderia aparecer aqui em radianos. O que pega um pouquinho, a gente tem que tomar cuidado, é o seguinte. Quando a gente mede cosseno, o cosseno ele é representado aqui no círculo trigonométrico no eixo x. Está lembrado disso? Sim? Aqui no eixo x, ó, do círculo, a gente mede o cosseno. No eixo y, a gente mede o seno. Todo valor de cosseno ou todo valor de seno, ele sempre vai ser o mesmo para dois ângulos diferentes. Né? Ó, os ângulos do primeiro e terceiro quadrante, do primeiro e segundo quadrante vão ter o mesmo valor de seno, os que estiverem aqui numa mesma altura, e o de terceiro e quarto. No cosseno é assim, né? Primeiro e quarto quadrante vão ter o mesmo valor de cosseno, e segundo e terceiro quadrante também. Então, esse ângulo aqui, ó, 109, sei lá, vai estar mais ou menos por aqui, né? Vamos desenhar ele aproximadamente. Aqui, 109 graus, mais ou menos. Ele vai ter aqui um valor de cosseno, né? E vai existir um outro ângulo aqui, ó, que vai ter exatamente o mesmo valor de cosseno. Tá? Então, se esse ângulo aqui é 109,5, né? Vai existir um outro ângulo aqui, ó, menos 109,5, que vai me dar o mesmo valor de cosseno. Então, existem duas respostas quando a gente acha o ângulo. E sempre que uma questãozinha pedir a fase, você vai achar duas respostas. Zeca, qual que está certa? A gente tem que testar as duas, tá? Se a gente já usou a equação da posição, a gente vai ter que testar com a equação da velocidade. Se a gente já usou a equação da velocidade, a gente tem que testar com a equação da posição, da aceleração. Se a gente usar a equação da velocidade, a gente vai ter o seguinte, V igual, derivando esse cara aqui, né? O ômega sai para fora, então é x máximo vezes ômega, seno, porque a derivada do cosseno é seno, com um sinal negativo, opa, tem que botar o sinal negativo aqui, de ômega t, mais φ. Bom, eu não sei os valores da velocidade, mas eu sei o seguinte, ó, em cada ponto desse gráfico, qual é o sinal da velocidade? Percebe que no instante zero,
o corpo está caminhando no sentido negativo da trajetória, né? Porque ó, se eu pegar um tempo mais na frente, ele vai para a posição -6. Então, se ele saiu da posição -2 e foi para a posição -6, é porque a velocidade dele tem um sinal negativo. Como aqui já tem um negativo, esse valor em módulo, o meu seno tem que ser necessariamente positivo. Porque ó, positivo com negativo dá negativo. Bom, daí a gente vai testar, né? A gente está testando para o tempo zero, que foi onde a gente achou esses ângulos aqui, ó. No tempo zero vai ser só seno de φ, daí no primeiro quadrante aqui, ó, no segundo quadrante, o seno tem um valor positivo. Agora, no terceiro quadrante, o seno tem um valor negativo. Como eu quero um valor positivo para seno, a minha resposta correta vai ser mais 109,5 graus. Ok? Sempre que for usar seno, cosseno, tangente para descobrir um ângulo, a gente tem que estar ligado que a gente vai ter dois ângulos possíveis que me dão o mesmo valor de seno, cosseno e tangente, né? Ou eu tenho dois ângulos que dão o mesmo valor de seno, eu tenho dois ângulos que dão o mesmo valor de cosseno, e isso também acontece para tangente. Então, quando a gente acha o ângulo, a gente tem que descobrir que dois ângulos são esses e testar para poder resolver. Tudo bem?